Graças a Deus, não pode sentar, fica à vontade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti para estarmos ouvindo a Tua palavra. E nesta noite pedimos em especial para que Teu Espírito Santo abra nossas mentes e flui em nós, Deus, através do Teu servo. Unja de forma especial e dobrada também o Teu servo, Pastor Jorge, que vai ministrar a Tua palavra para ser usado como instrumento Teu nas Tuas mãos. E assim venhamos a Deus estar realmente obtendo o partido do pão, o pão vivo que desceu do céu sobre nossas vidas, Deus. Louvado seja o Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graças a Deus, meus irmãos. Amém? Amém. Eu vou começar um pouquinho diferente antes de chegar na palavra hoje. Eu estava vendo aqui, né? E quando a Juliana cantava, falava do amor de Deus, eu me lembrei, meus irmãos, essa igreja aqui, né? Há um tempo atrás, ela chegou a investir quase 17, 15, às vezes 13, às vezes 18% em missões, né? E eu me lembro do pastor Wilson, o reverendo Wilson, né? E o reverendo Wilson, ele contou que ele estava com câncer, né? Ele já tinha 66 anos e ele estava numa cama, né, desenganado, e ele lendo, né, um livro de um cidadão, até que a irmã Cristina teve prazer de conhecê-lo, foi uma das primeiras reuniões da Dorep em Criciúma, que foi um homem, certo? Que estava perdendo a sua vista. Esse homem foi o inventor das torres de celulares. Eu não me lembro o nome dele. Como é que é o nome dele, irmã Cristina? R. Lentz. Esse homem estava com o olho dele estava apodrecendo, né? E ele sempre cria, né, que Deus poderia fazer alguma coisa, que Deus poderia fazer alguma coisa diferente. Ele tinha até medo de enxugar o seu olho, porque se ele enxugasse com a toalha podia cair o globo ocular, né? Tamanha era a doença degenerativa que ele tinha. E ele começou a clamar ao Senhor, e ele disse: eu sirvo um Deus, como a Juliana falou aqui essa noite, que faz maravilhas, né? A Bíblia diz que nós cremos, nós veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível aos olhos daquele que crê. E ele, começando no leito de morte, lendo o livro do R. Lentz e vendo o testemunho dele, R. Lentz começou a clamar a Deus. Ele morava num apartamento bem chique lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não sei, já fui lá, mas me esqueço, já faz tanto tempo que eu não me lembro, mas é um lugar bonito. E se ele via o mar, e ele disse que um dia ele já não estava mais vendo com esse olho, e um dia ele acordou, né? E ele olhou e ele viu que Deus tinha feito algo novo. Deus estava dando um olho novo para ele. Amém? E o pastor Wilson, lendo aquele livro, né, ele disse: Senhor, se tu me curares, eu vou usar minha vida para missões, né? E pastor Wilson, com 66 anos, Deus cura ele vai para o seminário bíblico de missões lá na Paraíba, e ele vai lá fazer o treinamento dele num lugar que chamava Afuá, perto da ilha de Marajó, lá onde a ex-ministra Damares diz que as crianças eram vendidas por 5, 6 reais, né? Que as crianças eram vendidas para coisas erradas. Isso acontecia mesmo, né? E ele chega lá, a Bíblia diz, né, que Deus nos dá um coração novo, e a palavra de Deus nos fala em Romanos 5 que Deus derrama o amor dele através do Espírito Santo em nossas vidas, um amor que não é de nós,
mas um amor que vem de Deus, porque Deus é amor. Amém, meus irmãos? Deus não é como nós amamos porque vimos alguma coisa boa na pessoa, ou porque tem alguma coisa que nos interessa. Agora Deus nos ama porque toda a essência dele é amor, tudo nele é amor, né? E o pastor Wilson, movido pelo amor de Deus, ele vai para esse lugar, né? E Deus dá uma instrução para ele, certo? E dá sabedoria para ele, junto com os pescadores de lá, ele faz um kit de pesca, certo? E com aquilo que aquela uma região extremamente pobre, paupérrima, onde tinha só uma rua, né? Onde quase 8 meses do ano a cidade ficava embaixo da água, certo? Uma cidade extremamente sem condições, só tinha um posto de saúde, não tinha hospital, né? Certo? E o Deus dá a instrução para ele, para que desse um kit de pesca para as pessoas, e aí então aquelas pessoas começam a movimentar aquela região, com a pesca que eles tinham, eles davam um peixe para eles comer, um peixe para que a igreja fosse sustentada, e um peixe para aquelas pessoas que não tinham o que comer, e ele muda toda aquela história. Amém, meus irmãos? Isso se chama amor de Deus. Deus vê a necessidade das pessoas e Deus movimenta, né? Certo? Para que a pessoa vá lá e passe o amor dele para pessoas tão carentes. Amém? Eu gostaria então agora que os irmãos abrissem suas Bíblias em João 9. João 9, por favor. Mateus, Marcos, João 9. João 9, versículo 20. Até eu vou ler bastante versículos hoje, mas se os irmãos não têm problema, é bom ler a Bíblia faz bem, tá? Fica tranquilo. João 9, se puder botar aqui no Data Show, vai até o versículo 40, tá? João, até o 38. João 9, fala, todo o Evangelho de João, ele é todo organizado em 7 milagres, e cada milagre desse, Jesus faz um discurso, e no final, lá em João 20, e a Bíblia vai dizer assim: esses sinais foram feitos para que vocês creiais que Jesus é o Cristo, e que crendo tenham vida no seu nome. Amém? Então o livro de João, ele é todo organizado, e a palavra que mais aparece no livro de João é a palavra crer. No livro de João aparece crer quase 90 vezes. Então é o livro que mais aparece, então é o livro da fé, é o Evangelho da fé, é o Evangelho da graça, né? Então lá em João, no capítulo 9, versículo 20, diz assim, né? Havia um cidadão cego, esse cidadão era cego desde nascença, e ele é curado sobrenaturalmente por Deus, porque Deus é o Deus de cura. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é o Deus de cura. Assim como Deus cura sobrenaturalmente, Deus pode usar a medicina, Deus pode usar um médico, Deus pode usar várias maneiras para abençoar o seu povo, né? E esse cidadão aqui foi curado por Cristo, ele era cego de nascença. E aí começa uma interrogação, né? Começa uma interrogação, porque os fariseus não acreditavam no poder de Deus, certo? Então nós vamos ver aqui que eles perguntam para o cego o que tinha acontecido, e mesmo o cego falando que ele havia sido curado, eles não acreditam e vão falar com o pai dele. E agora começa então aqui, ó, lá no versículo 20, diz assim, ó, no versículo 19, eles interrogaram e disseram: esse é seu filho? Ele nasceu cego, como pois ele vê agora? Meus irmãos, milagre não se explica, milagre se acredita. Amém? Amém? Milagre não tem explicação. Se eu explicasse o milagre, não seria milagre. O milagre não é o Evangelho, mas o milagre nos leva até Cristo. Amém? Amém. Certo? Então ele diz assim, ó, então os pais responderam: nós sabemos que o nosso filho nasceu cego. Ué, como ele não ia nascer? Eles eram o pai dele, né? Certo?
Nós nascemos, sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Ah, pastor, por que eles foram tão relapsos em falar que havia sido Jesus que tinha curado ele? Por quê? Porque os fariseus, mesmo vendo aquele homem curado, mesmo vendo o sobrenatural de Deus, ainda endurecia o seu coração. É o que acontece hoje. Deus está aí falando através de diversas maneiras há 2000 anos, e as pessoas continuam desacreditando em Jesus, as pessoas continuam rejeitando o Evangelho, as pessoas continuam com dúvidas contra ele, e os fariseus eram isso aí, né? Certo? Então, por que eles responderam só a primeira pergunta e não responderam a segunda? Porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. E se eles fossem expulsos da sinagoga, o que aconteceria, pastor? Eles podiam ser expulsos temporariamente, ou eles podiam ser expulsos definitivamente. A partir do momento que eles eram expulsos, eles não podiam mais se relacionar com as pessoas. Se eles tivessem um comércio, eles não podiam mais comercializar com as pessoas. Se eles tivessem um negócio, as pessoas não podiam mais comprar deles. Se eles padecessem, se eles tivessem alguma dificuldade, a sinagoga não ia ajudar eles. Então, por isso que eles remediam e por isso que eles titubeam de falar a segunda resposta e mandam, que eles perguntassem para o seu filho, porque o seu filho já era de maior. Então eles dizem assim: não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Na verdade eles sabiam, mas ficaram com medo de falar, para não ser expulsos da sinagoga. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo de ser expulsos da sinagoga e perder esses valores. Ou seja, quando você se compromete com Cristo, você está contra uma série de coisas, Muitas vezes nós vamos contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo é controlado pelo príncipe desse mundo e não tem nada a ver com Deus. Então muitas vezes a nossa fé, ela traz consequências, certo? E ele continua: isso disseram seus pais porque estavam com medo, pois já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, seria expulso da sinagoga e perderia todos esses direitos que eu falei para vocês. Por isso eles disseram: ele já tem idade, interroga ele. Então eles chamaram pela segunda vez. Olha só quando a pessoa está embrutecida, olha só quando a pessoa está incrédula, olha só quando a pessoa dá vazão ao pai da mentira, que é Satanás, e ela não quer acreditar em mais nada. Olha o que acontece: a pessoa viu, eles viram. Por que eles foram perguntar para o pai? Porque era notório o sinal que havia sido realizado, mas mesmo assim eles decidem não acreditar. Olha só como a incredulidade cega as pessoas. A incredulidade é o pai de todas as desgraças, certo? Quando a pessoa não crê, é a maior tristeza que tem, porque a pessoa é totalmente deixada assim, por si própria. A incredulidade é o pai de toda a tristeza que existe aí, certo? Porque a pessoa acha que não há um Deus, não há um Salvador, não há aquele que possa nos libertar, não há aquele que possa nos perdoar, não há um Deus que nos ama. Não há nada disso. Isso se chama incredulidade. Então, no Evangelho de João, nós vamos aprender hoje que nem todas as vezes que a pessoa dizia: eu estou crendo, mas Jesus sabia qual era a motivação interior naquela crença da pessoa, certo? Então nós vamos entender aqui, que aquelas pessoas cada vez rejeitavam a Cristo e rejeitavam qualquer coisa que falasse dele. Então eles não não tinham amor no coração, não tinham misericórdia de ver um homem que sofreu desde a nascença, e a alegria daquele homem está completamente liberto, está completamente curado, e eles queriam saber ainda, bravos, porque Jesus havia curado. Olha que falta de a pessoa crer em alguma coisa.
Olha como a incredulidade cega, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a luz de Cristo. Então as pessoas estão cegas para Cristo, né? Por mais que as pessoas vejam alguma coisa, as pessoas, além de não crer, ainda pressionam, ainda usam de tudo que pode para afastar a fé de quem crê. Ainda tem isso. Isso está muito comum também no nosso país hoje. Isso está acontecendo no nosso país também. Certo? Certo? Olha aqui, ó. Então, eles não estão nem preocupados, eles não estão alegres pela cura daquela pessoa, eles não estão alegres por aquela pessoa voltar a ver, mas antes eles fazem uma sabatina com ele, né? Eles olham, eles interrogam ele pela segunda vez. Eu imagino aquele homem, meu Deus do céu, quanta coisa eu passei nesse mundo, aquele homem estava feliz, aquele homem estava enxergando, aquele homem não via o sol, aquele homem não via o mar, aquele homem não via nada, e agora ele passa a enxergar e é questionado porque enxerga. Olha como a incredulidade cega a pessoa, olha como a incredulidade acaba com a pessoa, né? Certo? É a pior praga que tem. Há pessoas que estão com seus olhos saudáveis, mas estão com seus olhos espirituais completamente mortos, não conseguem enxergar nada de bom, não conseguem ver Cristo em nada, não conseguem ver coisa boa em nada, porque o seu coração está incrédulo, não consegue ver nada. E assim estavam os olhos daqueles fariseus espirituais. Eles eram saudáveis fisicamente, mas seus olhos estavam completamente cegos para as coisas de Deus. Amém? Aí ele diz, então chamaram o homem pela segunda vez. Eu só imagino o cego, eu digo, tristeza, lá vem ele de novo, né? Chamaram o homem pela segunda vez. Ele diz, o homem que era cego, e disseram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem, que é Jesus, ele é pecador. Agora eles ainda querem conflitar a fé do cego. Eles ainda querem colocar o cego contra Jesus. Nós sabemos que ele é pecador, sabemos que ele não podia ter feito nada para ti, né? Aí o cidadão, talvez ele não conhecesse a história de Israel, ele não conhecesse a história dos patriarcas, ele não conhecesse como Deus conduziu aquele povo, ele não conhecesse o Deus que com o dedo dele deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, ele não conhecesse o Deus que libertou o povo lá do cativeiro da Babilônia, ele não conhecesse o Deus que conduziu os profetas, não conduziu tudo, né? E ele não sabia. Talvez quem fosse Deus, ele disse, olha, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, isso eu sei. Então, quem encontra com Jesus, muitas vezes não sabe explicar muita coisa, mas sabe de uma coisa, eu era assim e agora sou diferente. Amém? Eu era assim e agora ele fez algo na minha vida. Aleluia. Ele era assim e agora ele mudou a minha vida. Eu não sei explicar o que houve, mas eu sei que ele mudou a minha história. Aleluia. Amém? Amém. Ele não tinha muita coisa para dizer lá dos patriarcas, isso, mas ele só disse uma coisa, olha, eu sei que eu não vi, agora eu vejo. Eu sei que esse homem fez algo de bom, ele mudou a minha história, ele fez com que eu pudesse ver. E perguntaram, como ele fez isso? Olha como a incredulidade é triste, olha como ela é nevasta, né? E como ele fez isso? E ele respondeu, já disse, e vocês não querem ouvir outra vez? Aí ele disse, porventura vocês querem se tornar discípulo dele, né? Então o injuriaram, né? E disseram, discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, né? Se eles fossem discípulos de Moisés, eles saberiam que Deus tocou nas 10 pragas do deserto e de maneira sobrenatural Deus libertou aquele povo que há mais de 400 anos era cativo. Se eles realmente fossem discípulos de Moisés, eles saberiam que o Deus de Israel é o Deus
dos sobrenaturais. Amém? É o Deus do impossível, né? Tá? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem, de onde ele vem? Quem é ele? Respondeu o homem: nisto é de se estranhar, que vocês não sabem de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Então, esse homem mesmo, conhecendo superficialmente a história de Israel, esse homem muitas vezes não tinha toda a teologia, mas esse homem sabia de uma coisa, que Deus não atende a pecadores, e ele fala biblicamente, né? Se nós pegarmos lá em Isaías no capítulo 59, a Bíblia diz que: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, a mão não está encolhida para que ele possa nos atender, e o seu ouvido não possa estar agravado para que ele não possa nos ouvir, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem a separação de ele nos atender e de ele nos ouvir. Então esse cidadão, ele diz: se ele fosse um pecador, eu não ouviria ele, como está lá no Salmo 66, se eu atender a minha iniquidade, o Senhor não me ouviria. Ou como está lá em Isaías no capítulo 1, no versículo 15, né? Onde a Bíblia diz que os cidadãos de Israel clamam a Deus e multiplicam as suas orações, e Deus diz: eu não ouço as orações de vocês, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue, né? Certo? E ele fala isso, né? Ele diz assim, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Ele, não quer dizer se alguém tem medo dele, não quer dizer se alguém tem medo, não, ele está falando que se alguém se submete a ele, se alguém se inclina diante dele, se alguém depende dele, se alguém, ele diz aqui, teme a ele, ele diz, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a ele e pratica a sua vontade, anda segundo a sua palavra, ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. E eles retrucaram: tu és nascido em pecado. E eles fazem uma coisa que terrível: eles expulsam o homem da sinagoga, eles expulsam o homem da presença de Deus, certo? Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Né? Por que Jesus fala do Filho do Homem? Porque lá em Daniel fala disso, né? Daniel fala da humanidade de Cristo, né? Certo? Cristo é Deus e Cristo é humano. Cristo é o Deus encarnado. Cristo, a única forma de Cristo se colocar como sacrifício perfeito pelo seu pecado, ele vindo no corpo humano, sofrendo tudo que poderíamos sofrer, sem jamais errar, tentado em todas as áreas, sem jamais ter erro em algum, e no fim servir de sacrifício perfeito pelo meu e pelo teu pecado. Por isso que Isaías dizia que ele era o Filho do Homem, falando da parte humana de Cristo, certo? Ele é divino e ele é Deus. Pastor, como tu sabe que ele é divino e ele é Deus? Ele teve sede, ele pediu para a samaritana um pouco de água, ele ficou extremamente triste quando o seu amigo Lázaro morreu, ele chorou, ele gostava de Lázaro, né? Ele pegou, e quando um dos primeiros atos que ele teve foi entrar onde havia a festa da Páscoa, e lá na festa da Páscoa havia um lugar que existia, que era o pátio dos gentios, onde eles não deixavam os gentios entrar no templo de Deus, e aquele lugar era o único lugar onde os gentios podiam orar. E naquele lugar, o que a turma dos religiosos fizeram? Eles traziam sacrifícios de tudo quanto é lugar para vir a fazer aquela festa linda que tinha em Jerusalém. E aí eles começaram a não aceitar mais os sacrifícios e exigiam que os sacrifícios fossem vendidos, e faziam um escambo lá, e aquele pátio onde era para orar virou
comércio. E ele diz: fizeram da minha casa, que deveria ser casa de oração, uma casa de negócios. E Jesus se ira e acaba com tudo aquilo lá, né? Então Jesus é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Tanto é que ele é o único que pode perdoar pecados, ele é o único que pode curar alguém cego de nascença, ele é o único que pode orar por alguém e uma pessoa está morta há 4 dias e ele ressuscita, né? Então é claro aqui, né? Ele diz: tu crês no Filho do Homem, certo? Tu crês, né? E ele respondeu: quem é, Senhor? Ele já responde que crê. Quem é Curios? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o Deus ao quem eu dependo, né? Senhor quer dizer o dono de tudo, o soberano sobre todas as coisas, né? Certo? Então é uma parte que nós da igreja temos errado muito, né? Porque nós pentecostais evidenciamos muito a salvação, mas Jesus não veio só para salvar nós. Jesus veio para ser o nosso Salvador e nosso Senhor, ou seja, Ele nos salva, mas Ele quer ter proeminência em todas as áreas da nossa vida, amém? Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada, ou Ele é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. Ele não ocupa outras posições, Ele é Salvador e Senhorio de Cristo. Aí Ele continua dizendo: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: já tens o visto, é o que fala contigo. Então ele creu no Senhor e o adorou. Então, no adorar quer dizer se submeter a Deus, se prostrar em reverência ao Senhor, dependendo dele, dependendo do seu favor, dependendo da sua salvação, dependendo da sua misericórdia, dependendo de tudo na sua vida, amém? Prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam. Era o caso dele, ele não via fisicamente, mas via espiritualmente, e para aqueles que veem se tornem cegos. Os fariseus tinham toda a lei de Deus, tinham toda a história do Antigo Testamento, mas estavam totalmente cegos espiritualmente, certo? Irmãos, então nós vamos ver aqui, né, que o tema de hoje se chama o verdadeiro crer, né? O verdadeiro crer. A palavra mais usada no livro de João: crer, certo? O versículo mais amado por todos nós, João 3,16. Alguém pode me dizer João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça, amém? Aí nós vamos ver, por exemplo, lá João 5,24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, né? João 11,24: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, vive. Então todo o livro de João, meus irmãos, fala no verdadeiro crer, né? No verdadeiro crer. Nós vivemos no Brasil uma mudança muito grande nos últimos anos. Nós passamos de um país que tinha em 1970 5% de evangélicos, e agora em 2024 se fala em 33%, 34%. Em 1980 cresce as igrejas de matrizes não pentecostais. E será que todo esse crer realmente é o crer da Bíblia? Será que esse crer é o crer para a salvação? Será que esse crer é o crer que muda a nossa vida? Será que as propostas,
os convites, os apelos feitos para que a verdadeira crença está acontecendo. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que às vezes, mesmo na palavra de Deus, nós vamos ver que há pessoas que tinham dito crido em Cristo, mas essa crença não era verdadeira. Quer ver uma coisa? Vocês pegam aí João capítulo 2, por favor, se puder botar na tela aqui, João 2, 23 e 24, João 2, 23 e 24, diz assim, estando ele em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viam os sinais que ele fazia, muitos viam os milagres, muitos viam o poder que ele tinha, creram no seu nome, até creram, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então essa crença aqui não salvou, porque eles viam Jesus fazendo os milagres, eles pensavam assim, olha, Jesus pode resolver o nosso problema, nós já fomos cativos dos egípcios, nós já fomos cativos lá da Babilônia, já passamos pela Síria, já passamos pelo Mar Guaraná, esse homem pode libertar nós. Mas não era esse tipo de libertação que Jesus vinha fazer, não era esse poder médico, que não era isso que Jesus vinha fazer. E muitas vezes, meus irmãos, esse tipo de crença errada continua hoje. A pessoa é atraída numa igreja por algum convite errado, por alguma proposta que não é a verdadeira função de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A verdadeira crença é aquela que transforma o nosso coração, nos leva ao arrependimento, nos leva à fé, que mostra a nossa miséria e nos leva correndo aos braços de Cristo Jesus. Aleluia. Fora disso, até os demônios creem. O diabo diz, os demônios creem, os demônios até tremem, mas os demônios não obedecem, certo? Então Jesus não se impressionou com essa turma, certo? Aliás, meus irmãos, o caminho, há várias propostas para crer em Cristo. Crê em Cristo, o teu casamento vai melhorar. Crê em Cristo e a maldição vai sair da tua vida. Crê em Cristo, tu vai receber um carro novo. O símbolo do Evangelho não é uma escada. O símbolo do Evangelho continua a ser a cruz de Cristo, onde eu morri para o meu eu, onde eu morri para o meu pecado e nasci em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho continua sendo loucura para aqueles que perecem, mas continua sendo o poder de Deus para o salvo. É esse Evangelho de Cristo, é essa crença que Ele quer que nós temos. Essa crença, ele não se impressionava, meus irmãos, ele não se impressionava. Tem uma hora que eles quiseram fazer ele até rei, viram tanta coisa boa nele, vão fazer dele um rei, e ele se escapou, saiu, porque não era para isso que ele tinha vindo. Ele tinha vindo para se entregar por nós. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo, né? Teve uma hora, meus irmãos, certo? Esse é o verdadeiro crer, né? Então Cristo não veio para resolver a nossa vida, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Cristo veio para fazer aquilo que nós não podíamos fazer, para fazer aquilo que jamais nós estávamos aptos, que nós não conseguiríamos fazer, que era conquistar a nossa salvação. Para isso Ele veio, né? Por isso que a Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Por isso que a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, né? Então nós vamos ver que os próprios irmãos de Cristo criam no seu poder, mas não criam nele como Salvador e Senhor da sua vida. Eu não estou falando de gente estranha, eu estou falando de gente que foi criada com ele, seus irmãos. A Bíblia fala claramente que Jesus teve 4 irmãos e fala dos 4 nomes deles, né? Pega João 7 aí, por favor. Olha como é que era a crença dos irmãos deles. Olha aqui, ó.
João 7,3. Dirigiam-se, né, a ele, a Jesus. Os seus irmãos diziam: deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam os sinais que tu fazes. Certo? E lá no versículo 5, os sinais de Cristo não eram do Evangelho. Os sinais de Cristo só atraíam as pessoas a Ele. Os sinais de Cristo era a ponte para que as pessoas reconhecessem o quanto eles precisavam ser perdoadas por Ele e reconciliadas por Ele. Se nós olharmos lá no versículo 5, a Bíblia diz que nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Não criam nele como Senhor e Salvador da sua vida. Se nós pegarmos lá em João, no capítulo 8, no versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido: parece que está tudo certo aqui, olha, eles creram, está tudo certo, eles estão numa igreja, está tudo legal. Aí aparece aquelas fotos, a turma chorando, a turma pá. Meus irmãos, Jesus não se preocupa com as nossas vidas. Jesus não se preocupa com nossos lares. Não. Hoje aqui foi falado bem direitinho: um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Não é de quem está na mídia. Perto está o Senhor, não é de quem tem que ter um monte de like. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado e o espírito, né, totalmente contrito, Senhor. É desses que estão perto do Senhor. Amém? Amém. Tem muita gente que vai chegar lá no Senhor: Senhor, Senhor, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. A tua crença está errada, completamente equivocada. Ele vai dizer: eu não te conheço, né? Olha aqui, ó, que lá no 8:31 eles disseram, os judeus que haviam crido. Jesus não disse: olha, vocês são ateus, a crença de vocês está errada. Não. Jesus é claro: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Quem creu em Cristo não vai andar de maneira leviana. Quem creu em Cristo não vai ter uma boca suja. Quem crê em Cristo não vai começar a fazer aquilo que todas as pessoas fazem lá na sua empresa, muitas vezes um jeitinho, uma bolinha, uma coisa. Não. Quem crê em Cristo não bota os seus pecados embaixo do tapete. Quem crê em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? O que Jesus está dizendo? Vocês creem em mim mesmo, então vocês devem permanecer na minha palavra. Crer e obedecer são duas faces da mesma moeda. Crer e obedecer são dois lados da mesma moeda. Se o cidadão creu e o cidadão não anda em novidade de vida, ele não creu. Ele não creu. Aí veio uma história nossa dos pentecostais dizer: não, ele se salvou, mas ainda Senhor. Não é Senhor, não existe isso. O nosso Deus é um Deus que faz completo. Aleluia. Se ele creu, ele é o Senhor da vida. Glória a Deus. Se ele creu, ele vai andar em novidade de vida. Amém. E ele vai andar em novidade de vida não é porque ele tem medo, não é porque ele viu a fé do Pai dele, porque ele ama o Senhor e ele quer fazer aquilo que leve ele para perto do Senhor. Glória a Deus. Não é porque ele tem medo, não é porque ele pensa que vai morrer hoje, não. É porque ele ama fazer aquilo que Deus faz. Glória a Deus. Amém? Então quem crê, meus irmãos, obedece. E Jesus vai lá e diz para aquela turma: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. A verdade não é essa verdade que falaram na campanha do Bolsonaro: conhecerei a verdade. Não, isso aí é uma exegese errada. A verdade é Cristo. Amém. Toda a verdade emana dele. Amém. A verdade é Ele. Toda a verdade procede de Deus. Glória a Deus. Amém? Conhecereis a verdade, conhecerei Cristo, e Ele vos libertará. Ele vos libertará. Amém, meu irmão? E Jesus, Ele não se impressiona com a crença das pessoas. Ele vai dizer lá no versículo 34: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Por quê?
Porque ele dizia que cria em Cristo e andava totalmente diferente daquilo que a palavra nos diz, meus irmãos. Se a verdadeira crença estiver na nossa vida, vai haver obediência da palavra de Deus. Amém? Vocês pegam aí, por favor, 1 João capítulo 2 e 6. 1 João capítulo 2 e 6. Vai falar assim, ó. 1 João 2 e 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Como Cristo andou? Cristo perdoou aqueles que queriam matar ele. Cristo usou de misericórdia com gente que ultrajou ele, que açoitou ele. Cristo diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Cristo diz que amar o amigo é muito fácil, mas nós devemos amar o nosso quê? Inimigo, né? Então a Bíblia é clara, né? 1 João 2 e 6. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se realmente nós cremos em Cristo, se realmente ele entrou na nossa vida, se realmente a nossa crença é verdadeira, eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, eu não estou dizendo que nós vamos ser o quinto querubim ungido, nós vamos ser o Santa Ramo, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós vamos ser diferentes. Amém? E nós não vamos ser diferentes por mérito nosso, mas porque Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, crença e obediência andam de mão junto. Então não existe esse negócio de evangelho. Quando você vê em todas as histórias, em todos os avivamentos de todas as épocas, sempre que houve um avivamento, que houve um derramar do Espírito e cada vez mais pessoas creram, os lugares mudavam. Os bares eram fechados, a prostituição diminuía, a opressão dos funcionários diminuía. Se você pegar o avivamento inglês, você vai ver que até influenciou até na abolição dos escravos da Inglaterra. Você vai ver que até se começou ali a questão da hora de trabalho dos trabalhadores, onde as crianças e as mulheres trabalhavam em horas ininterruptas. Quando houve o evangelho esparramado na Inglaterra, até a carga horária foi normatizada, porque o evangelho ele influencia em todas as áreas da nossa vida. A crença nossa não é para aqui estar na Igreja Batista Nova Vida domingo. A crença sua vai lá na sua família, vai lá no seu relacionamento com a sua esposa, vai lá com aquela pessoa que não gosta de você, vai lá com o seu patrão que muitas vezes goza da sua fé, muitas vezes goza da sua opção. A crença de você, a fé que habita no seu coração, vai estar em todas as áreas da sua vida, modificando todas as áreas do seu ser. Amém, meus irmãos? Amém. E vai levar você sim a andar em obediência. O que a Bíblia fala lá em João, no capítulo 14 e 15? João, nós vamos ver que crença e obediência andam junto. Olha aqui, ó, João 14, 15, vai falar assim, ó. João 14, 15 diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, nós guardamos os mandamentos não por medo, porque nós amamos a Cristo e queremos andar como Ele andou e queremos fazer o que Ele fez, né? Certo, meus irmãos? Se nós pegarmos Hebreus capítulo 5, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Jesus é salvador daqueles que obedecem. Então, se a verdadeira crença habitou no nosso coração, se não foi algo emocional, se não foi algo, né, muitas vezes todo um esquema que é feito, né, toda uma impulsão, toda uma dramatização para que a pessoa faça uma decisão errônea, realmente esse cidadão vai obedecer a Cristo, né? Essa é a verdade, né? Não é algo emocional,
não é algo circunstancial, não, ele creu, e ele creu no Cristo, e esse Cristo vai mudar toda a história dele, vai mudar toda a sua vida, né? Isso aconteceu com Abraão. Abraão creu, e Abraão não sabia para onde ia. A Bíblia diz que Deus apareceu para ele. Pastor, mas Abraão não tinha pecado. Abraão estava na terra pior que a nossa. Abraão estava em Ur. Só existia Deus, só existia lá, não existia o Deus de Israel lá. E Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e de ti farei uma grande nação. E Abraão foi. Abraão creu, e a crença dele levou ao ponto de ele obedecer a Deus, de depois de 25 anos ele receber a sua promessa, já com 100 anos de idade, ele está disposto a sacrificar o seu único filho. Ele obedeceu porque ele creu. Amém, meus irmãos? Se há uma crença verdadeira na nossa vida em Jesus, vai haver fruto e vai haver obediência. Se nós olharmos também a fé lá de Noé, né? Onde Deus diz que se arrepende de fazer o homem, Deus está triste porque ele viu que o pecado se alastrou no mundo, e ele disse: eu vou acabar com o homem, né? E viu graça em Noé, e chama Noé, e Noé crê, e ele manda Noé construir uma arca que leva 120 anos. 120 anos. Um monte de gente ajudou a construir aquela arca e não creu no Deus de Noé. Teve gente que usou o martelo, não. Teve outros que estavam lá, não sei qual era o instrumento que tinha, mas devia ter martelo, devia ter alguma coisa parecida, né, Lucas? O Lucas entende isso, eu não entendo nada, eu sou ruim que nós, né? Se bateu o martelo lá em torno do dedo, né? Certo? Então, meus irmãos, algum instrumento tinha. Ele não construiu uma arca que cabia aproximadamente 300 vagões de trilhos, mais ou menos, esse era o tamanho da arca, uma dimensão, né? Se tem um estado lá dos Estados Unidos, eu acho que é no Arizona, ou que tem uma réplica da arca, é no Texas? Tem uma réplica da arca lá, né? Certo? Então, ele não fez aquilo sozinho, e as pessoas que ajudaram ele a fazer, não creram, né? E Noé é o melhor teólogo que tem na Bíblia. Por que, pastor, que ele é o melhor teólogo? Ele não era cheio de teologia na cabeça, mas ele creu e salvou ele e toda a sua família. Ele carregou toda a sua família com ele, né? De arrasto, né? Certo? Então, ele obedeceu e fez uma coisa descomunal. Não havia tido nenhum dilúvio na terra, e ele obedeceu porque ele creu. Se realmente nós cremos em Cristo, essa crença vai mudar toda a nossa vida. Vocês podem me crer, vai mudar toda a nossa história, vai mudar toda a nossa vida, certo? Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho lá para o texto original, certo? A primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, certo? A primeira coisa que nós vamos ver lá em João 9, no versículo 23, certo? Nós vamos ver o preconceito com essas pessoas com a verdadeira crença, né? Se você está crendo em Jesus de maneira verdadeira, você jovem, você vai chegar um tempo, meu irmão, que eles vão olhar assim no nosso país, eles vão olhar para a família e vão dizer assim: olha, aquilo lá é normal, aquilo lá é coisa do outro mundo. Vai chegar com um pouco de verdadeira fé, vai parecer loucura. Esse tempo já está chegando. Esse tempo já está chegando. Pastor, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam irreconciliáveis, egoístas, hedonistas, amantes de si próprio, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Eles vão abafar a verdade, cada vez vão abafar melhor. Mas se tu está sofrendo, se tu está
em história de contrição, tu está no caminho certo. Porque esse mundo aqui não é o nosso lar. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Nós não somos desse mundo, né? O reino de Deus não é desse mundo, né, meus irmãos? Então a primeira coisa que nós vimos aqui é que eles não, né? Como que tu está enxergando, né? Eles vão e não se conformam em perguntar para ele, vão perguntar para o pai, né? Certo? Depois, lá no versículo 24 e no 25, eles tentam colocar dúvida na vossa crença, e muitas vezes isso vai a colocar também na nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes o que eles vão colocar? Eles vão dizer assim, muitas vezes eles vão dizer para você, não vai dizer que a Bíblia é um livro escrito por homens. Eles vão dizer, olha que coisa louca que tu está seguindo. Eu vou dizer uma coisa para vocês bem certinho: aquele que Deus toca a mão nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Aquele que realmente Deus tocou nele, independente do que acontecer com a tua vida, tu vai dizer igual a Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu encontrei. Eu sei quem mudou a minha vida. Teve um cidadão na Bíblia que ele passa o que nenhum de nós passamos, e ele passa isso por um longo período, porque a vida dele é uma tormenta. Ele perde todo o dinheiro dele, ele perde todos os filhos dele, e por último ainda, ele perde toda a saúde dele. E ele, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, fiel, e a Bíblia diz que Deus via nele alguém segundo o coração de Deus. Amém? E ele ainda tinha uma coisa diferente de nós tudo. A Bíblia diz que ele orava pelos filhos dele continuamente. Talvez a gente não saiba disso, mas sempre quando havia os dias natalícios dos seus filhos, quando eles faziam aniversário, Jó levantava um clamor pela sua família, né? E ele passa por tudo isso, e na dúvida dele, naquela hora mais incerta da vida dele, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? E ainda que eu tenha a minha pele e o meu corpo consumido pela doença, eu sei que assim que eu partir, eu verei a Deus. Amém? Isso é crer. Amém? Crer é isso aí. Amém? Então, o que os fariseus, eles queriam colocar dúvida no coração daquele homem. Só que aquele que Cristo toca, ele não volta atrás, né? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que lá no versículo 29 e 33, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele usa a palavra de Deus para cutucar os fariseus, né? Vocês vão ver que esse homem disse: olha, sabemos que se o homem é pecador, Deus não atende ele. Mesmo com a argumentação que ele dizer que ele estava curado, mesmo com a argumentação dos pais dele, dizer que era cego desde nascença, mesmo com a argumentação da palavra de Deus, essas pessoas ainda abafam a verdade. Amém? Quando tu tiver alguma dúvida, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo que tu precisa. Amém? Sempre que eu tive as minhas incertezas, sempre que eu tive meus conflitos, eu fui para a Bíblia. E a Bíblia é Deus falando conosco. Olha o que Paulo instrui Timóteo, né? Paulo sabe que vai morrer. Sabe, Paulo coloca a sua vida em oferecimento a Deus. Ele diz assim: olha aqui, eu me ofereço a Deus, ele fala, por libação, ele fala, né? E Paulo dá um conselho para Timóteo. Olha lá o que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Está em dúvida, está desanimado, está prostrado, está com a sua fé fraca. Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia.
Vai sem vontade mesmo, não tem problema. Deus conhece. A pastora, às vezes eu dormi na Bíblia. Melhor dormir na Bíblia que dormir na boemia. Melhor, né? Não tem problema nenhum. Melhor é estar com Deus, cansado, mas estando com o Senhor. Amém? Né? Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias nas tendas da adversidade. Olha o que fala 2 Timóteo. Olha o conselho que Paulo vai dar para Timóteo. 2 Timóteo 3:15. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 3:15. Paulo vai dizer assim para Timóteo: tu sabe o que desde a infância as sagradas letras, as escrituras, naquela época ele não tinha ainda toda a revelação que nós temos. O Novo Testamento estava sendo constituído, ele só tinha o Antigo, mas ele diz: tu sabe que desde a infância tu sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio pela salvação, pela fé em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: resolve as tuas incertezas, resolve as tuas dúvidas, resolve a tua fé deficitária, resolve a tua crença que não é muito firme, indo na palavra de Deus. Amém? Lá o Senhor vai falar contigo. Amém? Lá o Senhor vai falar contigo. Lá o Senhor vai falar contigo, né? É isso que... E ele usa a própria palavra de Deus para falar com aquelas pessoas, dizendo que Deus não atende uma pessoa que está em pecado, né? Salmo 66:18 diz: se no coração eu tiver contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido, né? Mas esse homem, né, meus irmãos, esse homem, ao contrário dos fariseus, ele encontra Cristo. Sabe o que os homens podem fazer com nós? Os homens muitas vezes mais nos atrapalham a encontrar Deus do que nos ajudam. Os fariseus expulsaram o cego da sinagoga. E quem foi buscar ele? Deus. Vocês estão ouvindo o que está? Vocês estão ouvindo o que está acontecendo lá no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita? Vocês já ouviram os testemunhos que está acontecendo lá? Lá no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, no Iêmen, nos países da janela 1040, eles conhecem mais de batata frita de Lais do que de Jesus. Eles não têm Bíblia, eles não têm revelação nenhuma, e Jesus está aparecendo direto para aqueles caras. Amém? Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que é desperdido. Amém. Alguém já viu o pastor Elias Dantas? Acompanhe esse homem aí, ele está sempre por aqueles lados lá. Ele diz que um dia, ele diz que certo dia, ele diz que um pastor contou um testemunho que lá perto, não sei se era no Iêmen ou no Irã, ele foi raptado por uma van, e foi raptado por uma van, colocaram um negócio na cabeça dele, e taparam, vendaram ele, e andaram mais de 1 hora, e ele começou a entregar o Espírito dele para Jesus. Ele disse: Jesus, recebe teu Espírito, né? Ele pensou: pronto, acabou a minha vida, né? E aí andaram horas e horas, daqui a pouco essa van parou, tiraram a venda dele, tinha umas 20 pessoas, e aí aqueles homens eram de uma tal de uma tribo que se chama Copta, que é dos islâmicos mais extremistas ainda. Vocês sabem o que tem um Alcorão? Vocês sabem que o Alcorão vai dizer que quantos mais cristãos são mortos, mais virgem vai ter no céu. Vocês sabem que o Alcorão é violento, ele incita a violência. É só ler o Alcorão, né? É só vocês lerem, tá? E esses cidadãos, eles chegaram e disseram para esse pastor: olha, esse Jesus que tu serve apareceu essa noite para nós. E ele disse, e nós começamos a ler o livro dele para saber a vontade dele, e nós te raptamos porque nós não entendemos muito como é que se faz essa tal de ceia. Nós queremos que o Senhor ministre a ceia para nós. Esse é o Deus que faz as pessoas crerem. Amém, meu Deus? Nós somos muito privilegiados. Nós já nascemos com a Bíblia debaixo do braço. Nós estamos num país que podemos adorar Cristo. Continua a orar por esse país. O nosso país precisa de muita oração.
Ore para que essa liberdade, o nosso país é um dos países que mais manda missionários para o mundo. Ore para que essa liberdade continue no nosso país. Ore, porque estão querendo tirar isso. Estão querendo tirar isso das nossas vidas, né? Meus irmãos, esse é o Deus que aparece, né? A Bíblia diz aqui que esse homem encontra com Cristo, lá no versículo 35, olha, Cristo vai lá, os homens expulsaram ele, a religião afasta as pessoas, mas Cristo busca. Religião é obrigação, cristianismo é relacionamento. Amém. Cristianismo é vida com Deus, cristianismo é entrega, é plenitude em Cristo Jesus. Não é o que tu fez, não é o que eu fiz, é Ele que se fez pecado por nós. Amém. É Ele que disse: está consumado. O que eu precisava fazer pela vida do pastor Jorge, por qualquer um que está aqui essa noite, eu já fiz na cruz do Calvário. Eu já me doei, eu já me dei. Amém? E esse Cristo maravilhoso, Ele vai buscar o homem que tinha sido expulso. Amém? Amém? Amém. Esse é o Cristo que você quer. Amém. Esse é o Cristo que não era. Esse é o Cristo que ama. Esse é o Cristo que não tem prazer na morte do ímpio. Pastor, quem é o ímpio? O ímpio é a pessoa que nunca creu. O ímpio é a pessoa não santa. Mas Cristo não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e que se volte a Cristo Jesus. Amém? Ele respondeu: quem é Senhor para que eu creia? E ele disse: já os tem visto. Ele fala contigo. Então ele disse: eu creio, e ele o adorou. Você está vendo que uma verdadeira fé e uma verdadeira crença, ela traz consequências para a nossa vida? Você está vendo que ele, quando ele assumiu que Cristo tinha curado ele, que ele foi veemente no seu testemunho, vocês viram que ele foi banido da sinagoga? Vocês viram que ele perdeu toda a possibilidade de ser ajudado por alguém? Agora eu te digo uma coisa, independente daquilo que aconteça com a sua vida, o que pode me fazer o homem? É quem está com Deus sempre está em maioria. Amém. Não adianta tu pode ter um bom emprego, sim, tu pode ter uma boa faculdade, deve ter, é bom tu ter um casamento, aliás, case agora, porque lá no céu não vai se casar, lá nesse caso não se dá em casamento, a casa aqui, vale a pena casar, mas o principal é colocar o Senhor como o primeiro da sua vida. Amém? Amém. É isso que a Bíblia fala, né? Certo? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Buscai o reino de Deus. Ele não se preocupou com aquilo que ele ia perder, ele não se preocupou com a possibilidade de não poder negociar. Ele sabia que aquele que curou ele sabia que aquele que salvou ele podia também sustentar a vida dele. Amém? Essa é a crença em Cristo. A crença em Cristo é isso. Nós vamos com Ele, não temos medo de nada. Essa é a verdadeira fé. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a verdadeira fé. Olha como a fé dele vai aumentando, meus irmãos. É assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Olha como a fé dele vai aumentando. Começa a perceber a fé dele ali. Nós vamos ver, né? Que primeiro ele diz que Cristo é um homem, depois ele diz que Cristo é um profeta, depois ele diz que Cristo faz milagre, depois ele diz: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, eu sei que ele fez o sobrenatural da minha vida. Depois ele vai dizer que Cristo é o Senhor. E por último nós vamos ver que a crença dele é totalmente verdadeira, porque além de ele dizer que Cristo é o Senhor, ele se submete e adora a Deus. Ele está dizendo assim: não importa se eu vou ser expulso da sinagoga, não importa se eu não vou poder negociar com ninguém, não importa o que vai acontecer com a minha vida, eu sei que Deus é o meu Senhor.
essa seja a verdadeira crença nossa. Glória a Deus. Que essa crença que habitou na vida desse servo habite na minha e na sua vida. E que essa crença venha mudar os nossos valores, venha mudar o nosso dia a dia, venha mudar a nossa criação do nosso filho, o nosso tratamento com a nossa esposa, o nosso trabalho. Que essa crença mude todos os valores de onde nós estamos. Amém. Vamos orar então para nós agora. Aleluia. O Pai amado, o Pai querido, o Pai santo, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai, por tudo aquilo que Teu Espírito Santo falou no nosso coração nessa noite. Senhor, Tu é aquele que muda histórias, Tu é aquele que muda famílias, Tu é aquele que muda países. Aonde Tu entra, há uma história nova a ser contada. Aonde Tu entra, Senhor, há perdão. Aonde Tu entra, há reconciliação. Há, Senhor, salvação. Há relacionamentos, Pai, que voltam a ser restaurados de novo. Há perdão. Há situações, Pai, que estavam completamente separadas há anos, Pai. Senhor, Tu é aquele que veio, Pai, para mudar a nossa história. Tu mudou, Senhor, quando Tu entrou na vida desse moço. Tu mudou completamente a vida dele, começando pelo físico, Pai, e entrando naquilo que era o principal, que era a salvação desse homem. Senhor, nós oramos, Pai, para que essa crença, que essa fé, que habitou na vida de Abraão, que habitou na vida de Noé, que habitou na vida de Paulo, que habitou na vida de Timóteo, possa habitar nas nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, a nossa oração nesta noite, Senhor, não é, Senhor, que a incredulidade dos fariseus que andaram tão perto de Ti, que viram tantos sinais Teus, mas que abafaram a Tua fé, Pai, que abafaram a Tua verdade, Senhor, mas que a nossa fé possa, que a nossa crença possa ser desenvolvida como aquele cego, que primeiro ele simplesmente viu que alguém tinha feito alguma coisa para ele, depois ele viu que ele não sabia se era pecador, mas aquele homem havia curado ele, depois ele disse que aquele homem era Senhor, e por último ele se submeteu ao Senhor. Senhor, que essa crença que um dia habitou em nosso coração possa realmente fazer com que nós nos submetamos, com que nós nos humilhamos diante da Tua palavra, diante da Tua orientação, diante do Teu andar, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajuda, que a nossa crença não seja algo circunstancial, não seja como os fariseus, não seja como os irmãos de Cristo, não seja como aquelas pessoas que queriam fazer dele o rei, mas seja uma fé que mude toda a nossa história, que mude todas as nossas circunstâncias. Pai amado, nós saímos desse lugar, mas não na Tua santa presença. Senhor, que o amor de Deus, que a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam estar com as famílias desse lugar, com as nossas vidas, e em tudo que nós vamos fazer, seja a Tua mão sobre nós. Estamos despedidos em nome de Jesus.